Israel versus Azazel. Tendo chegado ao Egito, Moisés juntamente com Arão se apresentam ao faraó, que na verdade era Azazel possuindo o mesmo, mas perante as ameaças de Moisés, Azazel se recusa a deixar o povo partir. Além disso, Azazel aumentou o trabalho dos israelitas, bem como punições, o que gerou um conflito entre eles e Moisés, pois o intento de Azazel era esse, causar um conflito entre o povo israelita e Moisés. Israel envia Moisés e Arão novamente ao faraó, mas desta vez para se realizar um prodígio perante ele. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o faraó vos falar, dizendo: fazei vós um milagre, dirás a Arão: toma a tua vara, e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram ao Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, ao mais a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Perceba que o faraó por meio de seus magos também fizeram com que a outra vara se transformasse em serpente, porém esta foi devorada pela serpente de Arão. Como se trata de uma disputa entre caídos, isso explica o porquê de ambas as varas se transformarem em serpentes, mas pelo fato de Israel nessa altura possuir um exército de caídos maior que o de Azazel e assim transmutar mais energia, este perdeu a disputa das serpentes. Com isso Israel demonstra que ele era mais poderoso. Mas Azazel não se dá por vencido e continuar a desafiar o poder de Israel. Dá-se início então a 10 pragas enviadas por Israel ao império de Azazel, como forma de destruí-lo e demonstrar seu poder perante ele. A primeira praga enviada por Israel foi a conversão das águas em sangue. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes, que estavam no rio, morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, ou nem se preocupou com esse prodígio. Veja que mais uma vez o faraó se utiliza de seus magos, de modo a tentar combater a praga enviada por Israel, o que na verdade eram os anjos de Azazel usando seus poderes para combater as forças dos anjos de Israel, já que ali havia uma guerra entre os dois lados, de modo que ambos usavam seus poderes para guerrear, por isso que o faraó, o próprio Azazel, não se preocupava, pois acreditava bater de frente contra Israel. A segunda praga enviada por Israel foram as rãs. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. A terceira praga foram os mosquitos, embora algumas Bíblias relatem ser piolhos, mas as mais antigas relatam ser mosquitos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se tornem mosquitos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos mosquitos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em mosquitos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir mosquitos, mas não puderam, e havia mosquitos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Desta vez exército de caídos de Azazel não conseguiram dar conta de combater contra a praga enviada por Israel, pois nessa altura Azazel contava com um número muito inferior de caídos em relação a Israel e Ismael,
Por tal motivo seus poderes não surtiam tamanho efeito para competir contra o exército de Israel, mas mesmo assim Azazel se enfurece e não se entrega a seu oponente. A quarta praga foram moscas venenosas que acometeram todo o Egito, e desta vez o faraó não invocou seus magos para combaterem a nova praga, pois Azazel já sabia que não possuía poder suficiente para enfrentar a praga. Em vez disso ele chama Moisés e Arão e propõe a eles que o povo sacrifique a Deus ali mesmo, no Egito. Porém, Moisés se recusa, pois segundo ele os sacrifícios praticados pelos israelitas eram considerados